recebendo o refrigério do Espírito Santo nesta manhã. Uma manhã festiva, mas com um coração pesaroso. Por que festiva, pastor? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todo sábado precisa ser um momento especial de festa, porque é um sábado a menos para o retorno de Cristo Jesus. É um dia especial separado por Ele, para estarmos em Sua presença e recebermos poder para a nova semana. Nós não sabemos o que nos espera na próxima semana, mas de uma coisa nós temos certeza: o nosso Deus está lá. Porque Ele não se prende ao tempo como nós. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então não tenha medo do amanhã. Não tenha receio do que poderá acontecer. E eu falo isso para muitos aqui que estão preocupados. Estão ansiosos, estão pesarosos. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É maior aquele que está ao nosso lado do que aqueles que estão contra nós. Tenha certeza de que o Espírito Santo já tem planos especiais para cada uma das nossas famílias. Fica aqui mais uma vez o meu abraço e os meus sentimentos à querida família do irmão Marcelo. A Malu está por aqui hoje? Está ali, Malu. Que o Espírito Santo conforte seu coração. A Maressa seguiu viagem. A Melissa, a Maressa está aqui, a Melissa está descansando um pouquinho. Leve o nosso abraço para ela também, para toda a família. E de toda a igreja do leste de Minas Gerais. Amém? Queridos amigos, nós já estamos um pouco cansados, não é verdade? Um ano difícil, um ano pesado. Eu falo por mim mesmo, eu estou muito, mas muito cansado. Não desanimado, mas bem cansado. Muitas batalhas durante o ano, muitas lutas, decisões importantes para tomarmos como igreja. E os baques muitas vezes vêm, a gente não espera. Ontem mesmo neste ano, o nosso campo foi bem balançado por transferências e mudanças. E ontem pela manhã recebemos uma outra notícia, que o pastor da Igreja Central de Ipatinga também está mudando. O pastor Glauber está indo para ser o pastor da Igreja Central do Rio de Janeiro. Orem por ele, pela família. É um grande desafio, mas os nossos pastores são muito capacitados. Onde eles estiverem, serão bênção para a honra e glória do Senhor. E que a Igreja do Rio seja muito feliz. E eu peço a vocês que orem também para que possamos, através do poder do Espírito Santo, escolhermos aí como igreja um novo pastor para a Igreja Central de Ipatinga, que precisa continuar avançando para a honra e glória de Deus. Deixa eu só mostrar para vocês alguns detalhes importantes, eu não vou me delongar muito, sobre o que Deus tem feito por nós na Associação Mineira Leste. Sempre que venho aqui, tento pintar um quadro para que vocês entendam para onde e qual rumo estamos tomando como associação. Estamos finalizando o ano, eu imagino que não volto aqui estar com vocês antes de janeiro. Então, um breve, bem rapidinho, de 2, 3 minutos, relatórios da nossa associação, para que vocês entendam como os recursos, o trabalho de vocês... tem que ligar? Tem, né, pastor? Veja aí para mim. Isso, eu vou pedindo, vocês vão passando aí, tá bom? Destaques do ano. Nós tivemos mais de 2.000 batismos para a honra e glória de Deus, amém? O nosso objetivo, às vezes os irmãos perguntam, pastor, mas qual era o objetivo? O objetivo, que é a nossa meta, que para a gente se trata apenas de uma medida de direção, pode ser menos ou pode ser mais, o Espírito Santo que vai dar, correto? A gente apenas trabalha, e trabalha da melhor maneira possível, com mais força possível que nós tivermos. O objetivo era chegarmos a 1.600 pessoas no final deste ano, e para a honra e glória de Deus, Ele nos deu, já lá em setembro, quase 2.000 pessoas, amém? Um trabalho feito por vocês, parabéns pela dedicação, pelo empenho, pelo desprendimento, junto aos líderes da igreja, os pastores, anciãos, líderes de departamentos, e
hoje nós devemos estar mais ou menos com 2.100 batismos para a honra e glória do Senhor. Amém? E vamos continuar avançando. Neste ano nós entramos em 20 novas cidades sem presença adventista. Não são 20 novas igrejas. Falamos assim, igrejas plantadas, porque já tem um ponto de pregação, já tem pessoas se reunindo, pessoas sendo batizadas, mas só se tornarão igrejas mesmo quando organizarmos como grupos. E dessas 20 aí, só 3 até o momento estão organizadas como grupos. Porém, já entramos em 20 cidades sem presença adventista em 2024. Das 78 que tínhamos até o final do ano passado, 20 já foram alcançadas para a honra e glória de Deus. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Avanço com a abertura de 3 novos distritos. O nosso campo cresceu um pouquinho mais, e nós entendemos que ao crescermos, ao batizarmos pessoas, precisamos de mais obreiros, mais pastores para cuidarem dessas pessoas. Então avançamos com mais 2 distritos na região de Teófilo Otoni, e mais um distrito ali na região do Vale do Aço, próximo ali a Ipatinga. E Deus vai nos abençoar de uma forma tremenda ao avançarmos também em novos distritos, mais pastores para cuidarmos dos nossos membros. O que mais? Avanço na área educacional, alcançando uma nova cidade. Como vocês sabem, nós alcançamos a cidade de Caratinga. E fica aqui já um convite, viu, irmãos, para todos vocês. No dia 23 de janeiro, vamos inaugurar a Escola Adventista em Caratinga, amém? Você é o nosso convidado. Você fala assim, pastor, mas puxa vida, 2 escolas no ano só? A gente sonha e Deus vai realizando. Coloca a mão no arado e Ele toma a frente e abençoa a igreja. Em Caratinga, então, vamos inaugurar no dia 23. Já temos cerca de 200 matrículas lá em Caratinga, amém? O alvo é chegarmos a 300 matrículas. Aqui em Valadares também, no dia 24 de janeiro, inauguraremos a nossa nova escola, amém? Vamos sair de uma escola com capacidade para 600 alunos, agora para uma capacidade de 1.500 alunos. Deus seja louvado por isso. E deixa eu ver se os meninos da tesouraria e da educação estão aqui. Quantas matrículas já temos, gente? Elaine, você já sabe? E está aproximando de 800 matrículas, amém, irmãos? Alguém fala assim, mas pastor, ainda tem um tanto de coisa lá na porta, estão terminando a construção? Estamos quase terminando. Eu digo para vocês, depois que terminarmos, tirarmos ali aquelas coisas da frente e ficarmos só com a pele de vidro ali, mais matrículas virão para a honra e glória do Senhor. Amém? Ore para que a nossa escola continue crescendo aqui e possamos ser não apenas uma escola, mas uma igreja para alcançarmos 1.500 famílias. E neste ano nós enviamos para as igrejas mais de 2 milhões para reformas e construção. Amém? Pastor, mas é muito, é pouco? Conta para a gente, deixa eu mostrar para vocês. Passa aí, passou aqui, gente. Igreja do Lagoinha, olha como estava a igreja do Lagoinha e como ficou a igreja do Lagoinha. Está maravilhosa, com ar-condicionado, os irmãos estão felizes ali. Vou passar apenas algumas, gente, dos projetos que nós estamos realizando. Central de Teófilo Otoni, se você conheceu a antiga Igreja Central de Teófilo Otoni e não foi lá nos últimos dias, você não verá mais aquela antiga igreja, porque ela foi toda para o chão. Nós teremos ali uma nova igreja. A igreja comprou a ideia, entenderam a realidade, precisamos ter uma igreja ali imponente, uma igreja que atenda melhor às necessidades dos membros e da comunidade, e a igreja está avançando. Alguns ficaram assim, pastor, mas vai derrubar uma igreja inteira? Obrigado, Miguel. Difícil isso, pastor, é muito recurso. Deixa eu dizer para vocês. Havia um grupo que entendia que a igreja realmente estava com dificuldades. Para vocês terem uma noção, para entrarmos na nave da igreja, nós precisávamos subir uma escada. Todos precisavam subir uma escada para aceder à nave da igreja. Outro detalhe, a estrutura em alguns pontos estava comprometida. Para vocês terem uma noção, o teto da igreja, vocês percebem que ele é arqueado, né? É como se fosse um arco. E no processo de demolição, e nem havia começado mesmo a demolição, estavam tirando algumas janelas apenas, porque eles venderam muito e recuperaram muito recurso, quase 200 mil reais com as vendas do que eles tinham na igreja. Ao tirar algumas janelas, a parte do teto cedeu e caiu. Um círculo enorme aqui, bem na frente,
caiu, cedeu e caiu. Mais ou menos isso aqui de massa, gente. E nós ficamos pensando, graças a Deus, que caiu na construção, porque poderia ter caído no momento de um culto, de uma reunião da igreja. Então, Deus está no controle da sua igreja. Estamos avançando e logo, logo vamos ter a nova igreja de Teófilo Otoni. Getúlio Vargas, olha como era Getúlio Vargas, como está ficando. São apenas algumas, viu, irmãos? Salto da Divisa, não sei quantos conhecem a nossa igreja lá em Salto da Divisa, já chegando da Bahia. É o primeiro cartão postal ali da igreja adventista para quem vem da Bahia. E olha como estava o banheiro da igreja. Olha como ficou o banheiro da igreja. E quem conhecia Salto da Divisa, era assim, agora está daquele jeito, amém? Deus seja louvado. E vamos avançando. Santo Antônio, os irmãos congregaram muitos anos nessa igreja aqui. E olha como ficou a igreja deles, maravilhosa. Já fizemos a inauguração também lá. Lá em Salto da Divisa ainda não. Crisólita, não sei quantos conheceram Crisólita na região de Teófilo Otoni. Os irmãos ficaram aqui quase 30 anos. Não havia muro, irmãos. Era desse jeito aqui mesmo. É lógico, aconchegante do jeito deles, mas nós sonhamos um pouco mais. E olha como ficou a igreja de Crisólita, amém? Com ar-condicionado, uma igreja que todo sábado ela está repleta de irmãos ali para buscarem a presença do Senhor. Ponto dos Volantes, está avançando, está daquele jeito agora, ali é enorme, viu, irmãos? Vários cômodos, várias salinhas para as crianças, e logo, logo vamos finalizar também Ponto dos Volantes. E aqui estão as igrejas que receberam recursos da Associação Mineira Leste. Cerca de 200 mil, 130, 120 mil, 95, 85, 70, 66. Nós entendemos o seguinte, que não adianta você pegar recurso e pulverizar. Porque no final das contas não consegue reformar lugar algum e a igreja não avança, não se faz com qualidade. Então nós estamos enviando recursos substanciais para que a igreja avance e consiga ser finalizada ali reforma e construção. Enviamos, esse aqui ainda tem mais. Esse aqui receberam também nesse ano de 2024, estão as igrejas, todos esses detalhes, está tudo registrado nos votos da associação. Quem precisar saber para onde está indo o recurso, busca a gente. Pastor, eu queria saber das atas, dos votos, para onde está indo o recurso. Você tem total acesso conosco lá na associação, tá bom? No escritório. Você faz parte dessa história. Como era, pastor, o envio de recursos? 2020 foi ano de pandemia. Nós enviamos 238 mil para as igrejas, para reformas e construções. 2021, 959. 2022, 898. E 2023, a chegada da administração que está agora, nós conseguimos enviar 1.359, amém? E 2024, neste ano, conseguimos enviar para as igrejas 2.213.000 reais, amém, irmãos? Pastor, então está avançando, a nossa igreja tem recursos? Deixa eu dizer para você, a nossa igreja é uma igreja muito abençoada por Deus. Tem recursos sim. Pastor, mas antigamente a gente tinha dificuldade. Irmãos, talvez tivéssemos muita dificuldade, às vezes solicitaram e não vinha recurso, mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje nós temos para a honra e glória de Deus. E o plano é enviarmos cada vez mais para que as igrejas sejam reformadas e que os irmãos estejam ali cultuando a Deus da melhor maneira possível. Amém? E para 2025, pastor, continua crescendo? Continua. Já temos certos da associação 2 milhões para enviarmos para construção e reforma. A União Sudeste Brasileira viu a nossa luta, atendeu os nossos pedidos. E para as novas cidades sem presença adventista, a União está mandando para a gente, para 2025, 300 mil reais. Amém? E eles falaram assim, não vai ficar só nisso não. Nós vimos a luta de vocês aí com as reformas e construções e vamos entrar com vocês também nas reformas e construções. Sabe quanto que eles vão mandar para juntar os 2 milhões? Mais 500 mil reais. Amém? E aí, finalizando lá em Teófilo Otoni, apresentei para eles o ancianato, entenderam o processo. Um ancião chegou e falou assim, pastor Julimar, estamos gostando do que está acontecendo. E eu e minha família, pode contar aí com mais 350 mil reais para construção e reforma para o ano que vem. Amém? Então, no ano que vem, para a honra e glória do Senhor, com a ajuda de todos, nós teremos mais de 3 milhões de reais para a construção e reforma das igrejas.
Orem, irmãos, para que o Espírito Santo continue a conduzir e abençoar a nossa igreja aqui no leste de Minas. Amém? Deixa eu passar bem rapidinho. Crescimento dos dízimos e ofertas, vocês precisam saber. 6% crescimento de dízimo e 9% crescimento de oferta até outubro. É isso? Até outubro. Teoflotone, as escolas também estão sendo reformadas. Está ali o auditório da escola de Teoflotone. As salinhas da escola de Teoflotone também foram reformadas. Você fala assim, pastor, vocês construíram 2 escolas e ainda reformaram as outras? Isso mesmo, as escolas estão reformadas, estão bem cuidadas, com carteiras novas. Aqui é Ipatinga, como ficou a escola de Ipatinga. Olha as salinhas, banheiros da escola de Ipatinga. Governador Valadares, está ficando assim, projetamos assim e está ficando daquele jeito. Esse é um vídeo de como está ficando lá, mas já está muito mais adiantado. As cadeiras já estão nas salas. Dia 24 a escola estará perfeita para a nossa inauguração. Amém? Caratinga, olha como ficou Caratinga. Projetado e realizado ali. Está a nossa equipe da educação em Caratinga, salas de Caratinga. Estive lá no início da semana. Está praticamente tudo pronto. Temos uma nova loja lá em Teoflotone, ao lado da escola de Teoflotone, porque os irmãos de lá também precisam ser atendidos nessa área. Número de alunos, sempre crescente nos últimos anos, e eu creio que neste ano 2025 nós vamos passar de 2.000 alunos para a honra e glória do Senhor. Amém? Aquela é a meta, mas eu creio que vamos passar dos 2.000 alunos. Crescimento da receita, 12% de crescimento do ano passado para esse ano na educação. Deus tem nos abençoado e continuará a nos abençoar. Amigos, orem para que o Espírito Santo seja à frente e o nosso campo continue avançando. Amém? Eu lembro quando eu cheguei e fui a uma igreja, região do Vale do Jequitinhonha, e igrejinha bem simples, mas assim, bem próxima ali da roça. As paredes ainda eram aquelas paredes de adobe, né, que fala. E aí entrei, mas muito bem cuidadinha, janelas bem antigas, o telhadinho bem baixo, o piso de cimento queimado, vermelhinho, mas bem cuidadinho, bem limpinho. E eu falei com a irmã assim, irmã, deixa eu ir ao banheiro, onde fica o banheiro aqui? Ela, sim, pastor, o banheiro está aqui, e foi me levando ao banheiro. E quando eu cheguei ali ao banheiro, não tinha porta, tinha um pano que tampava a porta do banheiro. E ele já estava bem queimado do sol e já rasgado assim. Ela falou, pastor, é aqui, fica à vontade, e saiu. E quando eu puxei o pano assim para entrar, o tecido, não tinha banheiro. Não tinha pia e também não tinha vaso. Pastor, como é que eles faziam? Havia um buraco no chão. E eles faziam as necessidades naquele buraco. E jogavam água e descia por trás e caía no fundo do banheiro. Aquele dia eu chorei lá naquele banheiro. Eu falei, Senhor, mas como é que é possível? Essa igreja não é do Senhor? Como é que o seu povo fica vivendo desse jeito aqui, Senhor? Nos dê sabedoria, nos dê recursos para cuidarmos do seu povo aqui no leste de Minas. E olha, irmãos, Deus tem realizado esses sonhos. Hoje a igrejinha deles lá é a igreja mais linda da comunidade, amém? O melhor prédio da comunidade. E eles estão felizes demais, tem até ar-condicionado agora. Eu não tenho dúvidas, uma igreja melhor atendida, com mais espaço, com salinha para as crianças, ela vai evangelizar melhor, ela vai viver melhor, vai passar uma perspectiva melhor para os próprios membros, para a vizinhança, para a comunidade. A nossa igreja é uma igreja de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a nossa igreja tem recurso. Esse recurso precisa ser canalizado e aplicado no lugar certo. Eu peço a vocês, continuem sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, para que o campo continue avançando para a honra e glória do Senhor. Amém? Venha comigo no livro de Mateus, no capítulo 25, e nós leremos a partir do verso 31. Antes mesmo da leitura, eu quero lhe convidar a fechar os olhos para pedirmos a direção do Espírito Santo ao estudarmos a palavra do Senhor. Santo Deus,
aqui está a tua igreja, Pai. Um povo que veio ouvir a tua voz, não a voz de um homem, porque eu não passo de um caquinho velho. O teu povo, ó Pai, veio ter um encontro com o Senhor. E eu peço nesse instante que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem esse livro sagrado, que esse mesmo Espírito venha entrar em nosso coração de forma poderosa nesse instante. Que os textos bíblicos aqui, ó Pai, encontrem morada em nosso coração e nos ajude a sermos melhores, abrirmos os nossos olhos para o retorno de Cristo Jesus. Toma em tuas mãos, ó Pai, o nosso coração enlutado nesse instante. Cure o nosso coração, restaure o nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 25, verso 31, e diz assim o Evangelho: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estavas nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais que pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse é um dos textos emblemáticos que fala da volta de Cristo Jesus. É um texto maravilhoso, mas ao mesmo tempo também pesado. É um texto que fala da volta de Jesus como algo lindo, mas também fala da volta de Jesus trazendo as atribuições daqueles que querem ir para esse lugar. Existem outros textos que falam sim da volta de Jesus, mas não tocam no ponto-chave. Porque não adianta sonharmos com a volta de Jesus, querermos muito o céu, se as nossas ações aqui nessa terra não forem de acordo com a vontade de Deus. E o interessante é que o texto deixa bem claro que o mais importante, ou melhor, as melhores e maiores ações que podemos fazer nessa terra, serão para aqueles pequeninos do Senhor. Às vezes nós gostamos muito de teologia, estudar teologia e aprender mais sobre a volta de Jesus, estudar as profecias, ser um especialista nisso tudo. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante: o conhecimento
sem as obras não tem poder algum. A fé sem as obras é o quê, gente? Morta. E o texto é muito claro. Muitas vezes, hoje nós somos uma comunidade, numa sociedade politicamente correta, e não pode se falar de coisas pesadas, não pode falar que vai para o inferno, não pode falar que vai acontecer isso. Eu acho que a gente tem que entender a Bíblia de outra forma. Queridos irmãos, não dá para falar sobre a volta de Jesus sem falar para onde vão aqueles que não estarão no céu. E o próprio Jesus está dizendo para a gente, aqui são palavras do Mestre. É Ele que está dizendo, olha, se vocês não cuidarem dos pequenos, se vocês não ajudarem os carentes, se vocês não praticarem as boas obras, tudo estará perdido. Não adiantará sentarmos num banco de igreja num sábado, quarta e domingo, se durante a semana inteira estamos longe da vontade do Senhor. Não adiantará estudar a lição da escola sabatina todos os dias, se as suas ações não estiverem condizentes com aquele estudo. O estudo por si só não muda a nossa vida, não muda a nossa mente, não muda o nosso coração. É necessário colocar a mão no arado, para que o Espírito Santo entre e transforme toda a nossa vida. Eu fiquei muito feliz aqui, o pastor Raissan não está, mas o Zé Carlos está, o nosso ancião, primeiro ancião. Fiquei feliz ao ver que a igreja já arrecadou quase 4 mil. Estamos passando de 4 toneladas para a honra e glória de Deus, amém? Parabéns, igreja. Isso aqui é o resultado do trabalho de vocês, da dedicação de vocês. E eu sei que vocês fazem muito mais durante o ano. Só que nós podemos fazer mais, sim ou não? O que você acha? Nós podemos fazer mais. Deus nos abençoa muito. E muitas vezes nós fazemos só aquilo que é assim, para tirar o peso da consciência. E nós não somos chamados, e não fomos chamados pelo Senhor para termos apenas um peso da consciência retirado. Não. Nós somos chamados para proclamarmos com toda a autoridade e com toda a força do nosso coração a volta de Cristo Jesus. E a melhor forma de proclamar, vou dizer para vocês, o que Jesus acabou de dizer para a gente aqui, é isso aqui, Quando a igreja entende as necessidades da sua comunidade, das pessoas que estão ao seu redor, e começa a sanar essas necessidades, começa a abraçar esse povo, começa a entender o que está faltando lá, e o que a gente pode fazer aqui para ajudá-los lá. O que Jesus fazia? Ele se misturava com as pessoas. Ele começava a chamar as pessoas pelo nome. Lembra de Zaqueu? Ele não conhecia Zaqueu por completo, mas ele disse, Zaqueu, desce da árvore, meu amigo, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Perguntinha para você, não responda para mim. Você já conhece todos os seus vizinhos do prédio? Você conhece os meninos que ficam ali na porta da sua casa, muitas vezes pedindo uma ajuda, um recurso? Você sabe o nome dos vizinhos, dos filhos dos vizinhos? Eu vou ser sincero com você, eu não sei de todos os meus, mas eu deveria. Eu deveria saber as necessidades deles também. Eu deveria ter um plano para ajudá-los também. Quando eu falo isso, irmãos, eu me coloco no meio. Porque o que atinge o meu coração, eu tenho certeza que atinge o seu coração aí também. E se unirmos forças, empenhados em vermos Jesus Cristo voltar o mais breve possível, nós estaremos com Ele nas mansões celestiais, como igreja e como povo. O breve retorno de Jesus é um evento, ou melhor, um dos maiores eventos da Bíblia, relatados na Bíblia. É um evento que ocupa 1845 versos da Bíblia. E o interessante é que o evento da volta de Jesus, só no Antigo Testamento, toma 1527 versos. Já no Novo Testamento, são 518 versos.
Aí nós entendemos assim, pastor, falava-se da volta de Jesus, não na vinda de Jesus, mais no Antigo Testamento do que se falaram no Novo Testamento? Isso mesmo, mais do que foi falado no Novo Testamento. O interessante é que há uma promessa em São João no capítulo 14, vindas dos lábios do próprio Jesus, e eu gostaria de ir com vocês a essa promessa. São João 14, do verso 1 ao verso 9, se você puder vir comigo. São João, capítulo 14, do 1 ao 9. Olha o que Jesus disse para todos nós, e esse é o verso que devemos ter como verso da nossa cabeceira. No meio das tribulações, das lutas do dia a dia, eu lembro desse verso. 14, verso 1 em diante, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Verso 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me pedisseis, ou melhor, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Deus agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Jesus Cristo certa vez chegou aos seus discípulos e disse: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Eu preciso ir para preparar lugar para cada um de vocês. E quando a gente lê esse texto, a gente se pergunta assim, do que Jesus estava querendo dizer? Qual era o contexto da fala de Jesus? E deixa eu dizer para vocês, quando nós lemos a Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos que ter em mente que ele é literal. O texto é literal, mas nós precisamos contextualizar o texto à nossa realidade. Como assim, pastor? Havia um contexto da época para que Jesus falasse muitas coisas e os escritos da Bíblia chegassem até nós. Por exemplo, quando iria haver um casamento lá no Oriente Médio, o que acontecia? O rapaz gostava da moça, e ele convidava o pai para ir à casa da moça para pedir a mão dela em casamento. E quando o rapaz ia com o pai à casa da moça, ele conversava primeiro com o pai da moça. E o pai da moça falava assim: olha, eu quero saber quais são os seus interesses. Não tem nenhuma dificuldade, a minha filha realmente está disponível para um casamento. Mas quais são os seus interesses? Você tem um dote para tomar a minha filha? Pastor, o que era um dote? O dote era uma espécie de pagamento pela filha. Aí você fala assim, mas pastor, as mulheres daquela época eram tidas como moeda de troca. Não, não era isso. Gente, entendam, era a cultura da época, e não só da época, é cultura de lá até hoje. Os casamentos de hoje acontecem da mesma forma. Quem vai casar precisa dar um dote em troca da moça. E o pai fala assim, olha, o dote, e quem estipula o dote é o pai. O dote por minha filha, pela minha filha, é tanto. Sei lá, 200 mil reais, 300 mil reais. Naquele momento eles assinam um contrato, dizendo, olha, o meu filho vai conseguir o dote, vai pagar o dote e vai construir a casa onde eles vão morar. Você sabia disso? Quem paga o dote não é o pai do rapaz, é o rapaz que paga. Ele precisa trabalhar para conseguir esse recurso e tomar a menina nas suas mãos. E interessante, olha o que acontecia. Normalmente,
onde o rapaz iria morar era no terreno ou sobre a casa do próprio pai. O rapaz, enquanto trabalhava para conseguir o recurso, ele tinha que começar a construir a sua casa ali no terreno da casa do pai, ou no telhado da casa do pai. Não sei quantos de vocês já viveram isso. A gente vê por aí muitos casando e morando perto da família. E era e é uma cultura hoje lá do Oriente Médio. Normalmente eu não sei quantos já foram naquela região, mas você vê casas assim, inacabadas. Por quê? Normalmente o pai começa a construir, deixa ali aqueles vergalhões assim para cima, alguns pilares já prontos, porque ele sabe que o filho vai se casar e vai continuar aquela construção. Olha que interessante. Então, quando Jesus falava assim, na casa do meu pai há muitas moradas, ele estava falando que você ou nós somos a noiva do Senhor. Olha que maravilha. No fundo, o que Jesus estava fazendo para a gente aqui era uma declaração de amor, de compromisso. Aí você fala assim, mas pastor Julimar, mas Jesus tinha um dote para pagar? Para nos tomar de volta? Tinha. No outro dia, ele se entregou na cruz do Calvário para nos salvar, para pagar o preço da nossa vida, para tomar a igreja de volta e falar, esta é a minha noiva, e eu levarei essa noiva para a casa do meu pai. Quando nós lemos aqui, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Jesus está fazendo para a gente uma promessa e uma declaração de amor. Ele está dizendo assim, fica tranquilo que eu estou tomando conta de tudo. A partir de agora, eu tenho um contrato com você e você é a minha noiva. Eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu sangue, eu vou dar a minha vida para tomá-la e levá-la para a casa do meu pai. Eu digo uma coisa para você, ele cumpre tudo o que promete. Hoje Jesus está no santuário celestial, finalizando o processo do dote, da entrega do dote, fazendo a expiação no seu próprio sangue, expiação do nosso pecado. Hoje Ele está intercedendo por nós lá, mas vai chegar a hora, irmãos, e não tardará, que Ele vai finalizar a burocracia desse casamento, a papelada desse casamento, vai fazer o pagamento por completo, e voltará para buscar a sua noiva para o reino dos céus. A pergunta é, pastor, o que eu devo fazer como noiva de Jesus para estar preparado para esse dia? Ele prometeu que voltaria e eu quero ir com ele, mas o que eu preciso fazer? Nós lemos aqui no texto, ele fala assim, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. A forma de subirmos com o noivo para o reino dos céus é conhecendo esse noivo. A pergunta agora é, pastor, como é que eu conheço a Jesus? Como é que eu identifico Jesus na minha vida? Como é que eu posso dizer assim, eu sei quem é Jesus? Porque, pastor, eu tenho visto muitas pessoas dizendo aí fora que conhecem a Jesus, que vive ao lado de Jesus. Eu tenho visto, pastor, muitas pessoas cantando que conhecem a Jesus, mas quando eu percebo, eu olho a vida dessas pessoas, eu não encontro Jesus na vida dessas pessoas. Como é, pastor, que eu posso conhecer a Jesus de verdade? E para isso, irmãos, nós precisamos ir a mais um texto bíblico. Se você puder ir comigo a 1 João no capítulo 2, você vai saber como você pode conhecer a Jesus para estar preparado naquele grande dia. 1 João, capítulo 2, verso 1 em diante. Como é, pastor Julimar, que eu faço para ser reconhecido naquele dia, ou ser reconhecido naquele dia pelo meu noivo que vem me buscar? Como eu posso conhecê-lo de verdade?
Está aqui o texto bíblico dizendo, ó: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Gente, esse recado aqui é do Espírito Santo para a gente. E o Espírito Santo está dizendo assim, olha, só vai conhecer a Jesus quem procura fazer o quê? Guardar os seus mandamentos. Vou ler novamente, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. E entra novamente aqui a questão das obras. A fé sem obras é morta. Não adianta falar que conhece a Jesus se as pessoas estão necessitadas ao seu lado e você está fingindo que não está vendo. Não adianta você dizer que conhece a Jesus se o seu coração não dói a dor do seu próximo. Não adianta dizer que conhece a Jesus se você só vem para a igreja para receber e não para se dar, não para se doar pela pregação do Evangelho. Só vai conhecer o advogado que é Cristo Jesus quem procurar guardar os seus mandamentos. Naquele grande dia o noivo virá. E quando ele voltar nas nuvens dos céus, ele vai procurar pelos seus, ele vai procurar por sua noiva. Aí você pergunta, pastor, mas como é que ele vai identificar a sua noiva? Ele vai identificar pelas obras. Ele vai identificar pelo estilo de vida. Ele vai identificar pelo que está vivendo. Quer saber como vai ser? Livro de Mateus, capítulo 25, versos 6 ao 13. O próprio Jesus falou sobre isso. Como será essa identificação? Presta bem atenção nesse texto. Mateus, capítulo 25, versos 6 ao 13. É um texto muito conhecido e fala sobre a parábola das 10 virgens. A partir do verso 6 nós podemos ler assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pastor, o que tem a ver esse texto com... Eu sei que está falando do noivo aqui, deixa eu dizer para vocês. As virgens e a noiva se preparavam para a chegada do noivo. As mães cuidavam, davam aquele banho perfeito, cuidavam do cabelo, passavam um perfume, a vestimenta era perfeita, era tudo maravilhoso, de acordo com os ensinos. O noivo precisava chegar e encontrar esse grupo perfeito e preparado para ir com ele para a casa do pai. Porém, nós entendemos aqui que não é simplesmente a obra, não é simplesmente estar perfeito, não é simplesmente praticar a obra. Agora, o texto anda um pouquinho mais, o texto diz para a gente que era necessário estar iluminado naquele dia para que o noivo pudesse enxergar, o noivo pudesse ver. O interessante é que o texto diz que as mulheres dormiram, a metade delas não estava preparada para
à volta do noivo, porque não tinha azeite de sobra. Quando acordaram, o azeite já havia acabado, as outras cinco preparadas, se organizando ali, cumprindo as suas obras direitinho para ser encontrada pelo noivo, acende as suas lamparinas novamente, porque ouviram o grito, eis o noivo, e as outras tentando acender a lamparina e não tinha mais azeite, e elas falam assim, olha, me dá um pouquinho do seu azeite, porque eu também preciso me iluminar, eu também preciso ser vista pelo noivo. E as prudentes só disseram assim, agora não dá mais para a gente dividir com vocês. Vocês precisavam estar preparadas com antecedência. Vão e comprem em algum lugar, tentem encontrar o azeite em algum lugar. E as nécias saem correndo pelas ruas, tentando encontrar o azeite. E pela profecia nós sabemos que elas não iriam encontrar o azeite. Porque a porta da graça já estaria o quê? Fechada. E elas voltam correndo agora, tentando de alguma forma entrarem na casa do pai do noivo e começam a bater na porta. Descobre onde estava o noivo fazendo a festa ali com a sua noiva e as virgens e quando elas batem a porta e começam a gritar o noivo, o texto bíblico fala assim, olha, que o noivo abriu a porta e as recebeu. O noivo abriu uma janela e falou assim, olha meninas, foi assim? Ele nem colocou a cabeça para fora. Lá de dentro ele falou assim, olha, eu não vos conheço. Lembraram dessa palavra? É necessário conhecer o Pai e conhecer a Jesus para ser salvo. E só vamos conhecê-lo se guardamos os seus mandamentos. Mas não é simplesmente a guarda do mandamento. Existe algo que precisa brotar aqui no nosso coração e trabalhar na nossa vida, para que as nossas obras sejam vistas por Ele. Que as nossas obras não sejam nossas, mas sim obras do Espírito Santo na nossa vida. E muitas vezes existe a obra, mas não existe o Espírito Santo. É necessário o Espírito para iluminar o nosso coração, a nossa vida, para que possamos ver. Ou para que possamos ser vistos pelo Mestre Jesus. Vai ser terrível naquele dia, em que muitos tentarão entrar e não encontrarão lugar. Não serão salvos, porque não buscaram o Espírito Santo na hora correta. Sabe, amigos, a salvação é somente pelo sangue de Jesus, mas existe um processo para alcançarmos essa salvação. Existe uma entrega, um sacrifício a fazermos também aqui nessa terra, de buscarmos o Espírito Santo e praticarmos as boas obras em nome de Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, verso 1, fala sobre o resultado de conhecermos a Jesus. Romanos 8, verso 1 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a única forma de estarmos em Jesus é através do poder do Espírito Santo em nossa vida e através da guarda dos mandamentos do Senhor. Obedecendo à vontade de Jesus. Pastor, então não são as obras que salvam? Não. O que salva é a presença de Jesus na nossa vida. Mas a presença só será verdadeira se a nossa entrega a Ele também for verdadeira. Se dedicarmos de verdade a nossa vida a Ele, a cada dia, entregando de todo o coração e pedindo a presença do Espírito Santo em nosso coração. Apocalipse, no capítulo 19, versos 7 e 8, também nos fala sobre o que vai acontecer com essa noiva. Deixa eu ler para vocês, capítulo 19, versos 7 e 8 de Apocalipse, diz assim, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Pastor, peraí, eu entendi direito? Entendeu? O texto fala que a noiva virá ataviada em vestes talares, de linho finíssimo. E qual o significado desse linho finíssimo?
as boas obras dos santos. Se a nossa vida não estiver pautada nas boas obras, na guarda dos mandamentos do Senhor, e iluminada pela presença do Espírito Santo, nós não vamos alcançar o reino dos céus. Por mais que possamos conhecer todas as profecias, por mais que sejamos estudiosos da lição da escola sabatina, se não praticarmos o que estamos estudando, se não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, à frente das nossas ações, nós vamos perder a nossa salvação. Para estarmos vestidos naquele dia com as vestes talares de linho puro, nós precisamos seguir de verdade o que Deus nos pede. E o último texto está duas páginas depois. Apocalipse, no capítulo 21, verso 1 em diante, que diz assim: depois disso tudo, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinda do trono de Deus, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o verso 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte, Malu, já não existirá. Melissa, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A promessa de Cristo é verdadeira, queridos irmãos. Ele diz assim: olha, eu vou preparar lugar. Casas estão sendo preparadas para vocês. E o interessante é que a casa é ao lado da casa do Pai. Amém? Pastor, ao lado da casa de Deus? É o que o texto diz para a gente. Ele foi preparar lugar. E Ele está fazendo tudo com esmero da melhor qualidade possível. Tudo com base no sacrifício dele na cruz do Calvário. Sim, as lutas existirão, porque antes de ir ele falou assim: amigos, no mundo tereis aflições, mas acalmem o coração, porque eu venci. E se eu venci, vocês também vencerão. Confiem, sejam firmes, porque eu estarei com vocês todos os dias até o fim de quando, gente? Dos séculos, até o fim da história dessa terra do jeito que ela está. É a promessa do Senhor para cada um de nós. Mas devemos pagar o nosso preço. Buscarmos a presença do Senhor, buscarmos o Espírito Santo de Deus, praticarmos as boas obras, ajudarmos os carentes, os necessitados, sermos Deus para as pessoas que estão passando por dificuldades nessa terra. E se fizermos isto, as portas do céu se abrirão para nós. Só vai receber o que Ele preparou, só vai ter suas lágrimas enxugadas aquele que se jogar de verdade sobre a rocha que é Cristo Jesus. A correria do dia a dia faz com que fiquemos cada vez mais insensíveis. A vontade do ter e do fazer e do poder vai tirando esse sonho do nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje o chamado de Deus para você é: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais Ele fará. Vai chegar aquele grande dia em que nós vamos olhar para o céu e uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem fechada
vai despontar lá no horizonte e nós vamos começar a olhar e falar, mas será que é, gente? Mas eu acho que não, mas é sim. E vai aumentando essa mão, essa nuvem vai crescendo, crescendo, e de repente ela vai brilhar, vai reluzir, e um vai olhar para o outro e falar assim, é ele. Não, não é, sim, é Jesus voltando. E de repente veremos anjos voando de um lado para o outro, tocando as suas trombetas, e nós vamos nos abraçar e falar assim, amém, ora vem Senhor Jesus. E os anjos vão cortar de um lado para o outro esse céu. A Bíblia diz que o nosso céu que conhecemos, ele vai se enrolar, e todo olho verá Cristo Jesus voltando nas nuvens dos céus. O noivo virá para se encontrar com a sua noiva. Os sepulcros serão abertos. Lá onde o Marcelo está, será aberta a sepultura. E ele vai sair. Vai se levantar, porque eu creio na salvação do Marcelo. E não só o Marcelo, o seu pai também, a sua mãe, o filho que você perdeu, a filha, seus amigos, os pioneiros da igreja adventista no leste de Minas se levantarão. Interessante que a gente vai tentar abraçá-los, mas a Bíblia diz em Tessalonicenses que eles vão primeiro abraçar Jesus nas nuvens dos céus. Eles vão subir primeiro. E nós vamos ficar olhando assim, e de repente eles sobem e nós vamos falar assim, e nós também. E a Bíblia diz que em seguida os salvos subirão para se encontrarem com Jesus, com os que morreram ao lado de Jesus. E lá no céu, nós vamos abraçar o Marcelo. Vamos abraçar o irmão João, a irmã Maria. Eu sei que você está com saudade de alguém. E nessa hora o coração dói, né? Porque a gente não sabe quanto tempo mais vai demorar. Mas o parto já começou. A Bíblia diz que as primeiras lutas, as primeiras coisas serão como dor de parto. E nós temos médicos aqui, e quando começa a dor de parto, o que deve acontecer? Quando a bolsa estoura, né? E o líquido desce, a mulher olha para o homem e fala assim, meu bem, chegou a hora. O que o homem faz? Ele volta a dormir assim? Cadê os doutores aqui? Qual que é a indicação, doutora? Corre na hora, pega a mulher, mas, meu bem, mas não começou a dor ainda não. Pode correr, porque vai começar. E as mulheres que já deram a luz aqui sabem do que eu estou falando. Dói pouco, gente? Os médicos aqui sabem, muitas vezes já chega lá no hospital e é rápido, né? 1 hora depois, às vezes, já nasce o menino. Eu já vi situação de que a mulher estava no shopping andando e, de repente, teve um menino no shopping ali mesmo. Mas, às vezes, demora. Eu já vi uma história que a mulher ficou quase 10 horas tendo dor. Alguém aqui teve mais do que isso? Mais de 10 horas ali? Quantas horas? 15 horas? Uau! Quantas horas, minha irmã? 2 dias, irmã? Misericórdia! A Bíblia fala que é apenas o início. Mas a gente não sabe a hora e nem o dia. Pode ser amanhã. Pode ser daqui 20 anos, daqui 50 anos. Mas o que o pai de família tem que fazer? Corre na hora, pega a sua família, pega a sua esposa e vai para o hospital esperar o seu filho. Quando nós ouvirmos, eis o noivo, a nossa cabeça tem que olhar para cima. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo Jesus, porque a nossa redenção se aproxima. As lágrimas serão enxugadas e nós estaremos para sempre ao lado de Cristo Jesus. Eu quero cantar uma canção com vocês. Quero chamar aqui os meninos do Ministério do Louvor. Eu gostaria que cantássemos sobre essa glória, sobre esse dia. E nesse instante, colocarmos
a nossa vida no altar do Senhor. Eu tenho uma última pergunta para vocês. Se a gente sair daqui agora e alguém olhar para o céu assim e ver a nuvenzinha, aí chama o ancião lá para ver se é isso mesmo. Aí o Zé vai lá e olha, vixe, mas é verdade, é Jesus voltando. Pergunta para você: você estaria preparado? Como é que está a sua vida? O Marcelo fez a parte dele. Eu poderia vir aqui e falar apenas do que é bom do céu. Mas, amigos, não adianta eu falar só do que é bom do céu se vocês não estiverem preparados e não souberem como precisam se preparar para isso. E eu repito, sem o Espírito Santo, nada feito. Sem a guarda dos mandamentos, sem as boas obras na sua vida, nada feito. Sem estar no caminho correto, nada feito. Como é que está a sua vida? Você tem procurado fazer o melhor para guardar os mandamentos do Senhor? Você tem compartilhado do muito ou pouco que Deus tem te dado com outras pessoas carentes que precisam? Você tem separado tempo na sua madrugada para buscar o Espírito Santo do Senhor? Há um chamado para você nesse instante. Deus está dizendo assim: olha, o Marcelo fez a parte dele, e você? Ele está preparado. Para ele vai ser um abrir, ou melhor, um fechar e abrir de olhos. E para nós, se Jesus voltar agora? Vamos cantar essa canção? E se for seu desejo colocar a sua vida no altar do Senhor de verdade e recomeçar com Ele, estamos finalizando mais um ano. Eu quero fazer um apelo. Eu não sei quantos querem aceitar esse apelo, mas eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente para orarmos na presença do Senhor, clamando a Ele a salvação, porque vencendo vem Jesus. Ele vem para nos buscar, mas precisa encontrar a noiva preparada, linda, maravilhosa e iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Se você quiser receber essa bênção, participar dessa oração aqui na frente, enquanto cantamos, vem para cá. Pega aí na mão da esposa, do esposo, do amigo, da colega, do colega. Vem para cá para cantarmos e finalizarmos juntos na presença do Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo
você vai ter 30 segundinhos para colocar um pedido nas mãos de Deus aí. Eu não sei qual que é o seu pedido, mas coloca nas mãos dele. E depois eu quero completar essa oração. O Espírito Santo está aqui agora. Ele veio para te ouvir. Fala para Deus o que está no seu coração. Bondoso Deus e amado Pai, estamos no Teu altar de adoração. Viemos aqui, ó Pai, porque queremos ter um encontro com o Senhor. Queremos receber o bálsamo curador do Espírito Santo. Queremos receber o consolo do Espírito Santo nesse instante. Sabe, Deus, o nosso coração está dolorido, está machucado pelas consequências do pecado nessa terra. Nós não queremos mais, Senhor, nos separarmos dos nossos queridos. Nós não queremos mais, ó Pai, ver as pessoas sofrendo. Querido Deus, nós não queremos mais lágrimas rolando pela nossa face. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nesse instante nós nos apegamos, Senhor, à Tua promessa, à Tua declaração de amor por meio de Cristo Jesus. Ele nos comprou com o sangue dele. Ele nos tirou das garras do pecado e do mal. Foi ao céu preparar moradas aí, ao lado da casa do Senhor. E nós queremos subir para morarmos nelas. Bondoso Deus, leia nesse instante o que se passa em cada coração, Pai. O Senhor sabe o que está acontecendo, mas entra mais uma vez nessa vida. E leva, Senhor, a Tua cura, o Teu milagre, a Tua bênção agora, em nome de Jesus. Eu não sei, ó Pai, o que cada um aqui está pedindo, mas o Senhor sabe. Talvez tenha alguém aqui, ó Pai, querendo voltar de vez para os braços do Senhor. Entendeu que andou longe, que não tem guardado os mandamentos da forma que deveria, não tem buscado o Espírito Santo, não tem ajudado as pessoas, os carentes, tem olhado só para si, e nesse instante entendeu que se continuar assim vai perder a sua salvação. Eu te peço, Senhor, restaura esse homem, restaura essa mulher em nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui, ó Pai, que está doente ou desenganado pelos próprios médicos. O Senhor é o médico dos médicos. Venha curar, ó Pai, essa pessoa em nome de Jesus. Talvez tenha alguém, ó Pai, que está com dificuldade financeira e não vê saída, já buscou alternativas e está indo de mal a pior. Restaure, ó Pai, a saúde financeira desse homem e dessa mulher, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata do universo inteiro, e pode abençoá-los para que o seu nome seja louvado e exaltado. Tem gente aqui, ó Pai, que perdeu o esposo, perdeu um pai, perdeu um amigo. Eu te peço, ó Pai, restaure o coração nesse instante. Nos ajude, ó Pai, a termos essa ferida cicatrizada. Mas acima disso tudo, ó Pai, prepare a nossa vida para o reino dos céus. Não permita, ó Pai, que ninguém aqui se perca em nome de Jesus. Salve os filhos que não estão aqui hoje. Salve o esposo que não está aqui hoje. Salve a esposa, salve os familiares, ó Pai. O nosso sonho é irmos para as mansões celestiais com todos eles. Coloca a Tua mão poderosa sobre todos nós, sobre a nossa igreja nesse instante. Ela está triste, machucada, mas ela está firme nos propósitos do reino dos céus.
olhando para cima, esperando a nuvenzinha apontar, para darmos glórias, glórias, aleluia, vencido e vencendo vem Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã em tua presença. Nos dê o teu abraço nesse instante. Essas bênçãos nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço de Jesus na pessoa que está do seu lado aí, um abraço bem forte e fala assim, ó, vai dar tudo certo. Jesus já está voltando, fala para ele, ó, Jesus está voltando, ele não vai demorar não.